Noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui todo sobrevivente sente em relação ao abuso sexual sofrido. Essa é uma live aqui convite do Instituto Fênix. Daqui a pouco eu vou chamar aqui a Andrea para estar comigo aqui para a gente discutir sobre esse tema de hoje. Enquanto isso, vamos chegando. Boa noite, tudo bom com vocês? Preciosas sobreviventes que me seguem por aqui. Vamos lá, vou adicionar aqui a Andrea aqui da Fênix pra gente começar. Oi. Oi, Andrea. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo certo? Que horas Boa são aí? noite a todos aí no Brasil, boa tarde. Aí é tarde. O pessoal aqui nos Estados Unidos, aqui são 5h03 da tarde. Aqui já é 7 da noite. É. Tudo bem, Andrea? Vamos lá então para o nosso bate-papo sobre a culpa. Sim, é algo Para muito o pessoal. importante, né? Sim, com certeza. Bom, acho que a maioria aqui já me conhece, mas deixa eu me apresentar, que daí depois você se apresenta, né? Daí a gente começa. Bom, eu sou a Jennifer, sou psicóloga, terapeuta especialista no trauma do abuso sexual. Atendo exclusivamente mulheres sobreviventes do abuso sexual. E também treino profissionais, capacito profissionais para atenderem com cuidado, segurança, acolhimento que todo sobrevivente precisa e necessita. E é uma área tão deficitária assim de profissionais para esses atendimentos, né? Então esse é só um resuminho aqui do que eu faço. Se apresenta então para a gente, Andrea. Olá, tudo bom? Como a Jennifer falou, eu acho que as pessoas também aqui nos conhecem. Eu sou a Andrea, sou fundadora do Phoenix Christian Institute, aqui de Orlando, Flórida. E nós vimos a necessidade de trazer um tema tão importante, tão pertinente, que tem paralisado muitas pessoas, não só mulheres, né, mas todos os sobreviventes, né, como a Jennifer gosta de falar, eu também, né, os sobreviventes do abuso sexual. Então, eu espero que hoje você possa entender um pouco do mecanismo que acontece com você e que você possa caminhar para o processo de recuperação. Perfeito, Andrea. Até esqueci de comentar que eu também sou uma sobrevivente, né? E é Somos, né? uma das maneiras que me trouxeram até aqui hoje. Né? Ser Verdade. uma sobrevivente, me formar em psicologia e trabalhar exclusivamente nessa área como, né, um sentido de realização ali para minha vida. Mas então vamos lá, eu acho que tem bastante sobrevivente que está acompanhando a gente aqui hoje e tem alguns profissionais também. Lembrando que logo logo a gente vai fazer uma live para os profissionais também, né, André? Em breve. E o tema de hoje é importante tanto para sobreviventes até quanto para profissional também, que faz parte dali do processo da jornada ali de superação, né? O profissional ter o conhecimento abrangente sobre o trauma do abuso sexual, inclusive esse sentimento de culpa, que é tão presente na vida do sobrevivente. Então, eu trouxe aqui alguns fatores, tá? Alguns fatores que levam o sobrevivente a se sentir mais culpado. Opa, a Andréia saiu aqui, deixa eu ver se ela vai retornar. Então, eu trouxe alguns fatores aqui que são fatores assim que eu julgo fatores que levam, né, o sobrevivente a sentir maior culpa. E não é só isso, existem situações também que mantêm a culpa na vítima lá no passado, enquanto ela sofre abuso sexual, enquanto ela está sofrendo abuso sexual, e situações que mantêm a culpa na vida do sobrevivente de abuso sexual, né, ao longo ali dos anos. Vamos adicionar
André, aqui de novo. Voltou. Algum motivo ficou paralisado, achei melhor sair. Ok. Então, estava falando aqui, André, que eu pontuei alguns fatores aqui para a gente discutir, que é fatores que são bem relevantes na formação da culpa, né? No surgimento da culpa e na manutenção da culpa na vida do sobrevivente no geral. Então, existem situações que mantiveram essa culpa lá no passado, enquanto ainda eram crianças, jovens, adolescentes, e também situações que mantêm essa culpa na vida do sobrevivente hoje, né, na sua vida adulta ali. E à medida que a gente for discutindo aqui, se vocês quiserem ir colocando já os comentários, daí no final a gente responde, tá bom? Então, tem 3 fatores principais. O primeiro primeiro fator, em primeiro lugar, o que é a culpa na vida do sobrevivente, tá? A culpa, ele é um sentimento e é o sentimento que é um dos sentimentos que mais prejudicam a vida do sobrevivente, além do medo, da vergonha, tá? E da raiva. A culpa, ele é o primeiro sentimento que surge na vida daquela criança, daquele adolescente que está passando por abuso sexual, para poder lidar com o abuso, para poder elaborar o trauma naquele momento. Então, é um sentimento que ele vem com uma forma de elaboração, porque é muito mais fácil eu, né, encontrar maneiras de lidar com aquilo que eu estou vivendo ali do que qualquer outra coisa, certo? Por conta da dinâmica complexa do abuso, que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Então, é o primeiro sentimento que surge para que a vítima elabore o acontecido. Então, ela se culpa pelo que aconteceu. Ela diz assim, talvez, não é claro e consciente para a vítima, mas inconscientemente ela pensa que talvez ela pudesse ter feito algo para aquilo acontecer. A gente precisa pensar como é a cabecinha de uma criança em formação, uma criança em desenvolvimento. Então, a cabecinha da criança, para todos os problemas que acontecem ao redor dela, ela sempre vai internalizar que ela fez alguma coisa para que aquilo acontecesse. Não somente para o abuso, mas para qualquer coisa. A criança que vê os pais brigando, a criança acha que ela está fazendo alguma coisa errada para que os pais, né, briguem. Quando ela vê um coleguinha brigando, ela também acha que ela pode ter feito alguma coisa, ela poderia ter feito alguma coisa para aquilo não acontecesse. Então, a culpa é o primeiro sentimento de elaboração para uma vítima que sofre abuso sexual, certo? Então, esses 3 fatores que levam a vítima a manter essa culpa ali momentaneamente o primeiro fator é não ter saído da situação. À medida que a gente vai crescendo com aquele abuso como uma sombra na nossa vida, né? A gente fica se perguntando por que eu não saí da situação? Não saí da situação por algum motivo, mas não importa, eu não saí da situação. Então, isso é o primeiro fator que leva a vítima à manutenção dessa culpa. O segundo fator é por que não conseguiu contar para alguém. É muito difícil uma vítima contar sobre abuso para alguém, porque muitas vezes o abuso ele é permanente dentro da própria casa, da própria família, e a vítima, a criança, ela não consegue sequer comentar com alguém, ou às vezes a família não dá ouvidos para a criança, não existe uma comunicação aberta, um diálogo aberto. Muitas vezes a vítima até tentou contar, porém não conseguiu, porque não foi ouvida, não foi validada. Então, esse é o segundo fator que leva a essa manutenção da culpa, por não ter conseguido contar para alguém. Então, isso é muito claro e é bastante comum até em sobreviventes. Se tiver sobrevivente aqui, comenta aqui se isso realmente faz sentido para você, porque faz muito sentido para mim mesma, como uma sobrevivente,
e faz sentido dentro da minha realidade nos meus atendimentos com mulheres, né, que sofreram abuso na infância. E o terceiro fator é uma coisa até delicada de falar, que eu acho que é um dos maiores fatores que eu encontro, assim, que é a vítima ter sentido um certo prazer, tá? Entre aspas, por quê? Porque criança, ela é manipulada nos órgãos genitais, ela vai sentir prazer. É um prazer fisiológico, tá? Não é um prazer sexual. O problema é quando o sobrevivente vira adulto, se torna adulto, e ele se sente culpa por sentir prazer na sua relação íntima. Então, isso há uma distorção aí do próprio prazer sexual. A primeira experiência, né, na cabeça, ali na vida de um sobrevivente, é a experiência íntima, é a experiência do abuso sexual. Infelizmente, essa experiência do abuso sexual é distorcida e o adulto não consegue ter essa experiência sexual de uma forma mais efetiva, de uma forma mais, como eu posso dizer, mais positiva, entende? Então, muitos verbalizam, né, que quando tem prazer sexual com seus parceiros, parceiras, eles se sentem extremamente culpados por ter sentido prazer. Isso não faz sentido nenhum. O prazer, ele existe e é saudável na vida de todo mundo, o prazer sexual. Mas há essa distorção. Então, esse fator é o fator mais presente que eu reconheço na minha prática clínica, certo? Daí vocês comentam aí se isso acontece com vocês também. Se quiser mandar até a pergunta aqui no... Não sei se dá para mandar privado ali, né? Mensagem. Depois a gente vê. Então, André, esses foram os 3 fatores que eu pontuei que levam à culpa na vida do sobrevivente, né? Na vida da pessoa que sofreu o abuso. Aí existem situações que mantiveram e fortaleceram ali naquele momento da primeira fase ali, da infância, da adolescência, essa fase inicial, os acontecimentos do abuso, e tem as situações que mantêm a culpa hoje, na vida do sobrevivente. Acho que isso é muito importante, porque o sobrevivente que verbaliza que se sente culpado pelo abuso sexual não é à toa. Alguma coisa aconteceu ao longo da vida dele que fortaleceu esse sentimento de culpa, entende? Porque se tivesse sido elaborado lá no passado, o sobrevivente não sentiria culpa na sua vida hoje. Então, já é um sinalizador para vocês sobreviventes que estão aí, para perceberem o que é que eu faço na minha vida hoje, quais são os gatilhos na minha vida hoje, quais são as situações na minha vida hoje que ainda mantém a culpa na minha vida. Seja a culpa por não ter contado lá no passado, seja a culpa por não ter saído da violência, seja a culpa por ainda sentir um prazer e ainda se sentir culpado. Então, a primeira situação lá do passado envolve a questão da complexidade do abuso, né? A primeira delas é a atenção que o abusador dá para a vítima. Engana-se aqueles que pensam que abusador sexual é uma pessoa estranha, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que se isola socialmente. Se engana. Por quê? Porque abusadores, eles são totalmente o contrário disso. Eles precisam ser amigáveis, eles precisam se aproximar das crianças, eles precisam ser as melhores pessoas diante da sociedade para poder esconder os seus crimes. Então, pensando por esse lado, que é 90% dos casos que acontecem, os abusadores estão próximos das famílias, eles são queridos pelas famílias. Eles ganham a atenção das crianças e dos jovens. Então, essa atenção dada pelo abusador é uma situação que ainda fortalece a culpa na cabecinha daquela criança. Ela fica imaginando, nossa, mas a pessoa ela é tão legal, tão querida, me dá tanta atenção e cuidado, como pode ter feito alguma coisa assim? Deve ser a minha culpa. Entenderam? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é a barganha, a compra da criança, do silêncio da criança, por presentes, tá? Por dinheiro.
Então, essa compra faz o silêncio da criança permanecer, que é aquilo que fortalece ela. Ela não conseguiu sair do abuso, por N motivos. Mas ela, na cabecinha da criança, ela não entende, ela não compreende. E os motivos são exatamente esses. Não estão relacionados a ela. Na maioria das vezes, estão relacionados ao externo. A dinâmica do abuso, a dinâmica do abusador. Ok? A terceira situação é a ameaça. Os abusadores, eles ameaçam diretamente ou indiretamente para que a vítima se cale, para que a vítima não conte para as pessoas. Então, ele ameaça sobre tirar ela da família, sobre matar os pais, sobre, não vou te dar mais presentes, você não me ama mais, se você contar para alguém, eu nunca mais vou aparecer aqui, eu nunca mais vou te dar, né, carinho, atenção, nunca mais vou te levar para passear. Infelizmente, se a criança não tem isso dentro da sua família, ela vai se sentir muito culpada em abrir, né, a situação abusiva para alguém, né? Tenso, né? Sim. Então, tudo isso gera impotência nela. Essa impotência que paralisa. Não tem como contar para ninguém. Por conta dessas situações lá na época em que estão acontecendo os abusos. E olha, essas situações, elas não precisam ser situações assim, diretas, sabe? Elas não precisam acontecer diretamente. Elas acontecem implicitamente, sem a vítima perceber. Então, o abusador é o bonzinho da família. Ele não precisa falar que ele é o bonzinho, que ele agrada, que ele dá presente. Ela já está vendo. Ela já está vendo que os pais amam aquela pessoa, ou que é o próprio pai, né? Ou que é alguém que está bem próximo da família mesmo. Então, são situações também implícitas. Muitas vezes elas são implícitas e não explícitas. Elas não acontecem muitas vezes de verdade. Então, ao longo da vida dessa vítima, ela vai fortalecendo aquela culpa, porque os anos vão passando, porque ela já perdeu a oportunidade de contar para alguém. Porque quando ela pensa em contar para alguém, ela pensa, nossa, mas já faz tanto tempo, ninguém vai acreditar em mim. E se me perguntarem mais detalhes, eu vou sentir vergonha. Então, a culpa, ela vai alimentando outras emoções. Ela vai aumentando a vergonha, vai alimentando o medo, vai alimentando a raiva de si mesmo, daquela situação toda, a revolta, enfim. Aí, chega na vida adulta, existem situações que começam a alimentar também, né, a manter essa culpa na vida do adulto sobrevivente, né, que já viveu ali anos da sua vida em silêncio. Aí a primeira situação que eu verifico dentro da minha prática clínica e dos estudos é a questão de dizer sim para tudo. Isso, nossa, é clássico de todo sobrevivente. Se você se reconheceu aí, levanta a mão para eu saber. É clássico dizer sim para todo mundo. Isso já vem alimentado ao longo da vida, tá? Deixa suas próprias emoções de lado, deixa seus próprios desejos, objetivos de lado, para satisfazer todos os desejos de todo mundo que pede ajuda. A gente é expert em ajudar os outros, mas a gente não é expert em ajudar nós mesmos como sobreviventes. E tem um sentido muito grande por trás disso, tá? Essa dizer sim para todo mundo está escondendo o medo da rejeição. Porque, né, ao longo da vida ficou em silêncio e o único carinho e atenção que recebeu pode ter sido somente do abusador. Horrível isso. Então, nas situações da vida, precisou aprender a agradar todo mundo, sabe? A fazer tudo por todo mundo. A dizer sim para todo mundo para não se sentir rejeitado. Então, existe uma culpa grande quando eles não conseguem ajudar. Se sente culpado. Ou quando ajuda e a pessoa criticou, ou a pessoa julgou,
Daí, nossa, aquilo corrói por dentro, é uma culpa gigantesca por dentro, porque a pessoa não conseguiu ajudar. Horrível isso, né, Andréia? Já se sentiu assim? Eu me senti assim. Já. Bom, outra situação, são três que eu listei aqui. A outra situação que a gente alimenta a culpa depois de adulto é não se arriscar na vida. Não se arrisca, sabe? Não se desenvolve. Às vezes quer se desenvolver na carreira, por exemplo, nos estudos, bate ali o sentimento de incapacidade, de não achar que não é competente, bom o suficiente para lidar com aquilo, aí não arrisca e desiste. Não arrisca, desiste. Isso é para carreira, para estudo. Aí se sente culpado porque não avançou. Se sente culpado porque não foi adiante. Aí a vida passa diante dos olhos, daí olha para trás e vê tudo que perdeu e se sente culpado por não ter feito alguma coisa. E isso também é muito comum nos relacionamentos. O sobrevivente tem medo, em geral, de relacionamentos, né? Principalmente relacionamentos íntimos. Não consegue se entregar completamente 100% para os relacionamentos. Aí perde oportunidades boas, relacionamentos bons, por acreditar também que não é capaz e por acreditar não merecer algo bom na sua vida. Olha só quantas consequências e reflexos das questões iniciais, isso que a gente só está falando da culpa, entendeu? Existe uma série de consequências que ocorrem na vida do sobrevivente. Então, a partir do sentimento de culpa, retroalimentado ao longo da vida, já transforma nessas consequências. Não conseguir ter uma carreira, um estudo sólido, não conseguir ter relacionamentos sólidos e duradouros e relacionamentos bons, né, saudáveis. E o terceiro ponto que alimenta a culpa na vida do sobrevivente, na vida adulta, é achar que está prejudicando alguém diretamente. Isso tem a ver com o primeiro ponto, tá? De dizer sim para todo mundo. Às vezes, quando o sobrevivente vê que ele está sendo usado, abusado por alguém, ele começa a querer sair da situação. Mas essa saída é muito difícil para ele. Ele se sente extremamente desconfortável em relação a isso e se preocupa por achar que está prejudicando a outra pessoa, por achar que está deixando de ajudar a outra pessoa. Então, se sente super culpado em relação a isso. Então, vocês percebem que essas três situações, elas se retroalimentam entre si, elas estão relacionadas entre si. É muito interessante isso dentro do trauma do abuso. Então, nada é por acaso. Vocês sobreviventes que estão aqui ouvindo, toda dificuldade, toda consequência, toda resposta traumática, que é sintoma de desconforto na vida de vocês, não é por acaso. Vocês não nasceram dessa forma. O trauma do abuso sexual é um dos traumas mais importantes e significativos na vida de uma pessoa. Então, está lá na raiz do trauma a chave para poder superar todas essas dificuldades na vida de vocês, ok? Sim. O próprio Ferenc, ele fala, né, ele compara o trauma do abuso sexual com traumas de guerra, para ver a complexidade, né? Para ver o quão grande é realmente esse trauma que muitos falam, acham que isso aí só foi uma vez, isso aí só foi um toquezinho, isso aí já passou 30 anos, 40 anos, 50 anos, você ainda vive nisso, né? Não entende a dor do outro, né? Porque Basta um segundo, basta 5 segundos de abuso, de qualquer forma de abuso, para transformar uma vida inteira. E o Ferenczi, quando ele compara com trauma de guerra, ele tá super correto, sabe? Porque realmente o estresse pós-traumático, ele é idêntico. A diferença é que no trauma do abuso há muito mais consequências do que no trauma de guerra. São consequências nas relações íntimas, principalmente, né? Que não está presente no trauma de guerra. Então, soma outras questões ali. Sim. Quer comentar alguma coisa, André? Você
Eu queria voltar só quando você fala da culpa e a criança, quando criança, né? Acho que foi até o número 2 que você pontuou, que a criança não consegue contar para ninguém. Muitas das vezes a criança ela acha que até aquele abuso é menor, ah, tem um menor efeito do que contar para os seus próprios pais. Às vezes aqueles pais são pais que bate muito. Às vezes ela nem apanha tanto dos pais, mas ela vê os seus irmãos apanhando e ela fica com mais medo de contar para o pai do que do abuso em si. Aí isso vai durando, né, aquele abuso durante tantos anos. Então, os pais realmente têm que avaliar como que é a sua situação com o seu filho. O seu filho, ele, quando tem um problema, ele corre para você ou ele corre de você? Então, os pais avaliando isso e chamando realmente o filho, porque hoje em dia não tem como esconder mais, achar que isso não está acontecendo, né? Isso acontece, infelizmente, em quase todas as famílias. Você vai saber de um caso e a pessoa, nossa, aquela pessoa passou por isso? Pessoas que você nem imagina pode ter passado, a pessoa pode estar do seu lado, no seu trabalho, pode ter passado por um abuso. E isso tem que parar, tem que ter um fim nisso. Como é que vai ter um fim nisso? Ensinando, educando as crianças, né? Educando as crianças o toque do bem, o toque do mal, para que elas não venham ficar ser vítimas de abusos e por acaso acontecer alguma coisa com elas, elas terem coragem de falar, né? E aquele abuso não ficar recorrente, para que hoje, né, ou depois, ela não venha se tornar um adulto com tantos traumas, igual a gente também ficou, né? Hoje a gente consegue superar isso, mas tem muitos que estão presos ainda dentro desse trauma, né? Sim, o abuso sexual é um abuso silencioso, né? Enquanto Sim, é aquela história do elefante no meio da sala. As pessoas exatamente. sabem, as pessoas sentem, percebem, mas ninguém fala nada. Muitos pais da minha geração, da sua geração, eles até, a maioria sabia do que estava acontecendo, mas ignoravam, minimizavam, porque a criança nessa época era tratada como objeto, não davam muita voz pra gente, né? E eu não vejo muita mudança positiva na geração de hoje, não. Parece que é o contrário, é ignorado, minimizado pela nossa até cultura. Músicas que sexualizam Sim. crianças, desenhos animados, filmes, né, abertos para o público infantil, isso de certa forma também mascara situações de abuso sexual, minimiza, né, as pessoas ignoram situações assim. Então, realmente é uma violência pandêmica, né? É um caso de saúde pública mesmo. Infelizmente, as políticas públicas não são tão efetivas como deveriam ser, sabe? Então, tá na mão dos pais correrem atrás de soluções, tá na mão das escolas também, todas as instituições que recebem crianças, acolhem crianças, que trabalham com crianças. Então, elas precisam sempre estar atentas para isso. E mesmo estando atentas, às vezes não dá nem para identificar a criança que está sofrendo abuso, Com certeza. porque os sintomas eles também são mascarados, né? Sim, Enfim. a criança aprende a não mostrar, né? Uhum. Aprende a esconder aquilo. Na verdade, ela se desconecta de si mesma, né? Sim, Às vezes, durante a noite, ela é uma pessoa e durante o dia ela é outra e convive com aquele abusador de uma maneira natural. É, igual você falou que você também sofreu abuso, eu também sofri e o meu foi dessa maneira. Eu consegui levar a minha vida assim, desconectando de mim mesma, fazendo como se fosse duas pessoas, né? Então, e muitas também, quando cresce, igual você estava mencionando, e ao contar para o outro, aí às vezes aquela vítima ela foi abusada durante tantos anos, eu vejo até 17, 18, 20 anos, a pessoa fala, mas fala sério, né? Como é que você permitiu você ser abusada até seus 20 anos? Você já era uma adulta, por que que você permitiu isso? Por que que você continuou com aquilo ali? Né? Porque você, tudo é você, né? A falar, se você
foi até essa idade é porque você gostava de certa forma, né? Você só está querendo esconder isso, mas você gostava. Eles não entendem aquilo que passa no cérebro da vítima do abuso, né? Realmente as conexões que são rompidas. Hoje, graças a Deus, que a ciência ela tem mostrado que há uma ruptura dentro do cérebro, né? A partir do abuso sexual, que a cognição, né? Tudo muda. E o por que a pessoa fica paralisada, por que a pessoa não fala nada, tudo isso a ciência hoje está mostrando, e isso é maravilhoso. E o trabalho que você tem feito, Jennifer, realmente ajudando essas pessoas, né, que foram vítimas, realmente é sem igual, e que venham ter mais pessoas como você, trazendo esse tema tão importante, tão pertinente. Nós temos aqui algumas perguntas que as pessoas têm colocado. Não sei se você está dando para ver. Uhum. Consigo rodar aqui. Você quer que eu leia ou você mesmo lê? Uhum. Vamos procurar aqui juntos para ver. Se quiser ver aí, acho que a primeira aqui é da Alane. Uhum. Menina, será que depois vocês poderiam falar sobre a visão deturpada sobre o sexo? Então, pessoas que veem a atração e sexo em si como algo sujo, algo ruim? Então, Alane, como eu falei, uma das maiores consequências na vida do sobrevivente está nas questões sexuais, nas questões íntimas. Então, o abuso sexual ele vai distorcer, sim, a própria imagem que o sobrevivente tem de si mesmo em relação ao seu corpo, em relação a um ser sexual. Então, a mulher, às vezes, ela não se sente bem em ser mulher, o homem, às vezes, não se sente bem em ser homem. Também não se sente adequado em relação aos seus órgãos sexuais, a sua região íntima, né, seios, a sua região ali genital. Então, realmente distorce todas as formas e se sentir como uma pessoa sexual, tá? Então, por isso que é sempre bom a gente compreender que existe uma identidade sexual saudável, existe uma identidade sexual que não é saudável. Não estou nem falando das escolhas sexuais das pessoas, eu estou falando de como ela se sente em relação a isso. Se a pessoa não se sente bem, se ela se sente extremamente desconfortável, se aquilo ali realmente não está dando conta para ela na vida dela, se tem situações gatilhos no cotidiano que a afetam diretamente, então a gente pode sim hipotetizar, né, ou dizer aqui que o trauma do abuso sexual pode ser o principal fator que esteja, né, relacionado a essas consequências, ok? Qual que é a próxima pergunta? Ou comentário? Consegue ver aí? Acho que saiu aqui para mim. Total sentido. Se é alguma coisa que você pontuou, né? Eu sentia muita culpa por ter sentido, certo? Um certo prazer, foi na hora que você falou do prazer, né? Só depois que entendi o motivo, prazer fisiológico, me libertei. Realmente. Perfeito. Então aí ela já está descrevendo como é que a gente supera essa dificuldade. É exatamente assim. Sabendo que existe o prazer saudável e que esse prazer que está totalmente ali distorcido, complicado, deturpado, foi o prazer que ficou ali marcado, manchado pelas situações do abuso sexual. Então, a criança, não significa que a criança procurou o abuso sexual, quis o abuso sexual, porque ela sentiu prazer com o abuso sexual. Não tem nada a ver. A criança, ela não tem discernimento nenhum desse tipo de situação. Então, ela foi manipulada realmente ali nos seus órgãos genitais, e quando se manipula os órgãos genitais, obviamente, existe o prazer que é fisiológico. No adulto também existe o prazer fisiológico. A diferença é que o adulto busca uma relação sexual para sentir seu prazer. Então, perfeito aí, ela conseguiu se libertar justamente por isso, porque ela entendeu, compreendeu o real motivo. Na terapia de superação do trauma, a base da superação
uma das bases de superação é justamente o conhecimento sobre o trauma. Então, para os profissionais que estão aqui, que atendem, né, vítimas, sobreviventes de abuso sexual, eles sabem que quando se explica mais para o sobrevivente, ó, o que você sofreu impactou diretamente o seu cérebro e o seu corpo, deixando efeitos duradouros, assim, né, assado, dessa forma, na sua vida, porque é exclusivo, né, personalizado ali para cada sobrevivente. O impacto do trauma, ele tanto pode ser leve, moderado, a impacto grave. Mas, de todas as formas, ele vai ter um impacto. Então, cada sobrevivente precisa reconhecer esse impacto, certo? Qual que é a próxima? O que você falou aí, lembrei do Gabor, né? Gabor Maté, que ele fala, né, que o trauma não são as coisas ruins que acontecem com você, mas o que acontece dentro de você, o Isso. resultado daquilo que acontece com você. Né? Essa é uma frase assim que descreve tudo, né? Que os sobreviventes passam, né? Uhum. Aqui tem, e quando isso se repete na vida adulta? Se estando, não, estendendo para vários aspectos e lugares e pessoas. Se sentir culpada quando criança é um início. E após... Travou. Aí, continuar. Se sentir culpada quando criança é um início. E após a vida adulta, você sente um nada, porque sabe que nunca venceu. Então, eu acho que essa pergunta veio antes de eu falar das situações que fortalecem a culpa na vida do adulto, né? Sim. Eu falei de 3 situações lá, de dizer sim para todo mundo, dizer não para si mesmo, né? Não se arriscar nos desejos, objetivos, planos de vida, ou só o planejamento de vida já fica prejudicado com relação ao trauma, né? E o terceiro é prejudicar as pessoas indiretamente e leva a culpa. Então, se sentir um nada porque não venceu é só uma consequência também de tudo isso na vida do sobrevivente. O trauma do abuso não é uma coisa que a gente lê facilmente na internet ou ouve facilmente na TV as técnicas e ferramentas para superação. Deveria, mas não é uma coisa que se vê por aí. Como que eu vou superar o abuso da infância, entendeu? Porque é uma questão bem complexa e delicada de cada pessoa. A gente tem, né, sintomas bem semelhantes, mas cada história é diferente. Cada assimilação do aprendizado, da superação também é diferente. Então, se você não buscou terapia, né, ao longo de toda essa sua jornada, fica difícil realmente ver uma luz no fim do túnel, ver uma superação. Mas saiba que é possível, a superação existe. Então, a superação está lá, te esperando, num processo terapêutico, com um profissional que entenda do assunto, que ele te acolha devidamente, que forneça um mínimo de cuidado e segurança que todo sobrevivente precisa. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê profissionais totalmente despreparados para atender essa demanda, né? Que não é um atendimento normal, não é igual você atende qualquer outras pessoas. A vítimas de abuso sexual, você realmente tem que entender o que se passa na cabeça da vítima para que você não venha retraumatizar aquela vítima e deixar ela mais ainda com culpa, mais ainda paralisada dentro daquela dor, né? Tem outra pergunta aqui que eu achei bem pertinente, que fala assim, queria saber também se vocês conseguiriam comentar também sobre quando o abuso é cometido por outra criança. Então, quando o abuso é cometido por outra criança, a gente sempre precisa avaliar, né? Que forma isso se deu. Porque uma criança, ela não sabe o que é abuso sexual, ela não abusa de outra criança porque ela quer, porque ela deseja. É um dos objetivos do abuso. Uma definição do abuso é satisfazer a própria
vontade sexual. Então, uma criança não quer se satisfazer sua própria vontade sexual abusando de outra criança. Isso não existe. A criança, geralmente, ela está sofrendo de abuso sexual de alguma maneira e ela vê ali a oportunidade de reproduzir aquele comportamento para se sentir, né, na mesma situação em que ela já esteve. O prazer fisiológico, ele é o componente principal que leva uma criança a tocar nas partes íntimas ou a promover comportamentos, né, típicos de abuso em outras crianças. Então, é importante sempre avaliar a situação. Crianças com idades semelhantes, se uma está reproduzindo algo ali que parece ser abusivo, então tem que ter o olhar atento, porque talvez ela esteja sofrendo alguma coisa por alguém ou por algo, por uma situação de abuso. Se for em relação a adolescente mais velho, também tem uma situação que o adolescente já deve ter se envolvido em alguma atividade considerada abusiva, não necessariamente com outra pessoa, mas com pornografia fácil na internet. Então, tem que avaliar e, na minha opinião, é isso, né? A criança, ela não sabe o que é abuso e ela não abusa de outra criança porque ela quer, porque ela tem desejos sexuais. Não, ela só está reproduzindo aquilo que ela viu que fizeram com ela. Sim. A Aline também fala que o pior é quando você conta, mas por ser alguém da família, diz que você está mentindo. Sim, por isso é isso, o silêncio, né? A culpa também é mantida por conta disso, quando aconteceu dentro da família, o que é 90% dos casos, né? Então, a vítima ela não consegue compartilhar por vergonha também, né? Por medo do que eles podem fazer em relação a isso, já que o abusador provavelmente era uma pessoa bem querida, né? Sim, aqui está falando é quando um sobrevivente tem que lidar com as pessoas narcisistas. É muito ruim vencer esse vínculo. Sim, é verdade. Porque o perfil do narcisista é esse perfil que denigre a imagem, né, daquela pessoa, rejeita o tempo inteiro. Então, são só somatórios de traumas. A gente precisa saber que trauma, ele existe no geral. Todos nós já passamos por algum tipo de trauma. Trauma de luto, trauma de acidente de trânsito, trauma psicológico, emocional, como conviver com uma pessoa que tem um perfil narcisista, né, o trauma do abuso, enfim. Se conviver, passar por abuso sexual numa fase em que você também convive com uma pessoa perfil narcisista, é só um somatório ali de respostas traumáticas que vão fortalecer e criar uma consequência na vida daquela pessoa. Então, um conjunto de sintomas, um conjunto de respostas traumáticas gera uma consequência na vida de todo mundo. Então, é difícil realmente separar. Eu, particularmente, também convivi com uma mãe de perfil narcisista. E ao longo do meu processo terapêutico, foi difícil separar o que era do abuso e o que era da relação narcisista, da relação materna narcisista. Então, eu consegui superar o trauma do abuso muito mais rápido do que eu consegui superar a relação com mãe narcisista. Então, são coisas, são questões que o profissional precisa estar atento também. E trabalhar com essas questões traumáticas e como um trauma se sobrepõe a outro trauma que reforça e mantém uma consequência na vida do sobrevivente. Muito Sim. boa pergunta aqui, do Welbert. E aqui não é bem uma pergunta, mas apenas uma colocação. Eu ouvi essa fala, ainda ouvi de uma mulher, você precisa aprender a se defender. Mulheres passam por isso todos os dias e em todos os lugares. Cresça e aprenda a conviver e a sair disso. Nossa! Sim, tem famílias, né, que utilizam essas mensagens para os seus filhos a todo momento. Famílias
com perfil mais rígido, né? Fala isso pro filho o tempo inteiro. Caiu, levanta, não foi nada. Engole esse choro e vamos embora. Então, realmente, a gente cresce internalizando nas justificativas para a gente poder lidar com aquilo. E essa é uma delas, clássica também, de que você teve que engolir tudo, ficar quieto e sobreviver. Porque geralmente as crianças elas se traumatizam porque elas se veem sozinhas na dor, né? Vai contar para quem? Aconteceu aquilo ali e elas têm que, elas mesmas, guardar aquilo ali, porque não tem, como é que vai contar isso? Se eu contar, meu pai me bate, minha mãe me bate, se eu contar, o cara falou que vai matar, fazer, acontecer. Então, elas se veem sempre só naquela dor. Aí, realmente, há essa ruptura, né? Há esse trauma. E quando elas crescem, elas ainda, você falou do elefante na sala, eu gosto muito de falar do elefante na estaca, né? Que é aquele elefante, quando ele é pego pequenininho, e eles colocam ele ali na corrente, na estaca, e aquele elefante tenta se debater, tenta sair, e ele não se vê, né? Meio nenhum para sair daquilo. E ele cresce achando que aquela estaca ainda tem poder sobre ele, né? Que aquelas correntes ainda têm poder sobre ele. E as ilustrações que a gente vê é aquele elefantezinho, às vezes amarrado numa cadeira, no barbante, alguma coisa, e aquilo ali tem o poder de segurar o elefante, porque ele não está preso naquilo, ele está preso na mente dele. Né? Enquanto a mente daquele elefante estiver aprisionada àquela estaca, não importa a idade que aquele elefante tem, a força que aquele elefante tem, a mente dele vai fazer ele ficar parado. Ele achar que ele não é capaz. A mesma forma é nós sobreviventes. Enquanto a gente achar, a gente não se vê como um adulto que nós nos tornamos, com a força que nós temos hoje, a gente vai achar apenas que a gente é aquela criança que um dia, indefesa, foi abusada. E ao longo dos anos, a gente, muitos são recorrentes, né? Não somente por uma pessoa, mas por várias, porque o abusador, de alguma forma, ele percebe que aquela vítima é vulnerável, né? E ele vai atrás daquela vítima, e a pessoa, quando cresce, se ela não se reconhecer como alguém forte, ela vai continuar ainda presa naquela estaca, né? Então, é o que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, eu falo, começa a se observar, começa a se ver, começa a se achar. Você olhando no espelho, você ainda é aquela pessoa, aquela criança, às vezes foi abusada com 5 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, você ainda é aquela criança, né? Eu falo, pega uma foto quando você era daquela, mais ou menos aquela época, e olha no espelho, para a pessoa se reconhecer como adulta, se reconhecer que hoje ela tem força, hoje ela pode, né? E a partir disso, que ela se encontrar, a partir disso ela começa o processo dela de cura. Então eu tenho trabalhado bastante assim com as pessoas que eu atendo. Aqui a gente também faz parceria com a Hope Justice Foundation, que é uma organização maravilhosa que ajuda vítimas de tráfico humano aqui em Orlando. E ela não ajuda só aqui em Orlando, ela tem aí também no Brasil, tem em vários locais, não só de tráfico humano, mas de violência doméstica, de abuso sexual. Então, nesse trabalho tem sido glorioso, e as vítimas, elas são assim, né? Elas não se veem, não se reconhecem, elas se acham sempre presas àquilo ali e não se veem fortes, né? Porque nós somos fortes, porque a gente sobreviveu. Há quantos que não tiveram essa sorte de estar aqui hoje? Não é só o fato de você ser respirou. Então há esperança, né? Você pode ressignificar a sua vida. Então isso realmente é maravilhoso. Nós temos aqui algumas outras perguntas, Jennifer, eu posso fazer, porque nosso tempo está também terminando já, né? Como posso como posso começar a aceitar que não sou culpada pelo que aconteceu? O primeiro ponto é o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está trazendo conhecimento. Eu sei que muitos aqui viram, né, perceberam que sentiam culpa, por exemplo, no prazer sexual, e não sabiam que não tem nada a ver sentir prazer sexual e sentir culpa.
Então, isso é um conhecimento que a gente trouxe, que é uma outra base da superação do trauma, que é o conhecimento. Eu já falei, né? Uma das bases é o conhecimento, exatamente. Então, o profissional ele precisa levar esse conhecimento para o consultório, desmistificar conceitos, sabe? Mentiras contadas ao longo da nossa vida, principalmente aquela que é melhor não falar no assunto porque daí a gente não sente. Essa é a maior mentira contada dentro da sociedade, que é melhor não falar no assunto que daí a gente não sofre. Sofre sim. Às vezes vocês devem ter fases, assim, períodos que tá tudo bem, não estão sentindo absolutamente nada, mas de repente parece que cai uma bomba e a vida vira de cabeça para baixo. Então é assim, são altos e baixos na vida do sobrevivente enquanto ele não busca por ajuda terapêutica para superar essas questões. Então ele vai ter fases boas, mas as fases ruins elas vão continuar aparecendo, continuar aparecendo. E não é ruim pouco, é ruim muito, sabe? Não é aquela dificuldadezinha, é aquela dificuldade horrível em relação à culpa. A gente não tem que se sentir culpada por tudo, em todo momento. A gente sente a culpa quando realmente a culpa for real, uma situação real, que não estava no meu alcance modificar, realmente eu fiz caca, realmente reconheço a minha responsabilidade naquilo e me sinto culpada. Então, a gente tem que saber validar as emoções. Então, a culpa na vida do sobrevivente nem sempre ela é real, ela é condicionada, como você falou ali, né, agora há pouco, em relação ao cérebro, ele é condicionado. Então, a emoção da culpa, ela é condicionada ao longo da vida por N situações. Então, agora, na vida de vocês, é começar a avaliar essa culpa, a situação que desencadeia essa culpa e como fazer para poder lidar com esses gatilhos no futuro. Então, se munindo de conhecimento e usando de novas estratégias. Parar de ficar procrastinando, parar de ficar escondendo, né, essas questões de si mesmo, buscar uma ajuda de um profissional capacitado, e é isso. Sim. A resposta que você deu, você já respondeu praticamente a segunda pergunta que tem aqui. É normal ter oscilações na percepção da culpa durante o processo de recuperação? Sim, o processo de recuperação, né, é personalizado para cada um, mas se o processo é conduzido de uma forma bem efetiva, assim, oferecendo todo o suporte necessário, principalmente esse de conhecimento, aí é fácil, né, o sobrevivente verificar essas oscilações, por que essas oscilações estão acontecendo, se isso tem a ver com uma recaída ou não, se tem a ver mais com um processo de consciência do problema, porque são coisas diferentes, né? Pode ser que seja uma recaída de algo que eu já esteja trabalhando, mas no fim eu não consegui e recaí, tive o mesmo sintoma, ou pode ser uma ampliação da consciência em relação a algo que não sabia antes, não notava. Então aquilo ficou mais claro e, logicamente, aquilo dói, né? Então, mas Com certeza. comum, sim. Eu gosto também muito de falar, principalmente as pessoas que são mães, né, mães, pais, às vezes o abuso aconteceu com 5, 7 anos, aí eu falo, pensa no seu filhinho com 5 ou 7 anos, se essa criança chega para você e fala que foi abusado, ou essa criança fez alguma coisa de errado, e você começa a xingar, você não presta, você não vale nada, você é isso, começa a xingar o seu filho de todas as maneiras. Imagina isso. Aí eles falam, não, eu não posso fazer isso com meu filho. Por que você não pode? Porque meu filho é amado, querido. E por que você faz isso com você? Porque constantemente você faz isso com você. Né? A gente tem que acolher a nossa criança interior. Né? A nossa criança interior, ela está ferida. Então, muitas atitudes nossas hoje, adulto, não é a gente adulto, é a criança que está ferida, que as atitudes dela. Né? Então, quando a gente começa a acolher a nossa criança e aquelas feridas elas vão realmente sendo sanadas, falar, não, peraí, antes eu não pude cuidar de você, antes você ficou desamparada, antes não tinha ninguém por você, mas hoje eu estou aqui. Eu gosto muito, eu até escrevi um caderno terapêutico sobre
palavras curam, né? Cura da criança ferida. Então, tem muitos exercícios assim, né? De busca do seu interior, porque a partir do momento que você acolhe a sua criança, você começa a se fortalecer como pessoa, né? Porque a criança ferida é que nos torna feridos, né? E tem mais uma aqui, e tem uma outra que eu achei bem pertinente, porque geralmente se fala mais sobre abuso sexual em crianças do que em adultos. Que se fala, bom, acho que as políticas públicas, elas têm o dever de falar sobre isso, né? Que está dentro do nosso estatuto, né, da criança e adolescente, está dentro do nosso estatuto, do nosso decreto, né, dos direitos humanos. Isso é uma coisa mundial, então precisa ser falado mais das questões que estão relacionadas à infância e adolescência, que prejudicam a infância e adolescência, porque são aspectos mais importantes do ser humano, né, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico. Por isso que é mais falado do que na questão do adulto, do abuso sexual em adultos, entende? Então, por isso que a gente ouve mais campanhas de prevenção, educação e conscientização nas mídias. É por esse motivo. Sim. Acho que a live cai com 1 hora, Às vezes cai. Já passamos 1 hora? Nossa. Nossa, rápido. Acho que tem uns 2 minutinhos. Tem mais alguma pergunta para a gente fechar? Tem, sim. Aqui, o que fazer para sobreviver ao fim do ano em que as emoções enviam gatilhos e vem mais crises depressivas ideação e ansiedade? Quase que não sei. Eita, pois é. A gente está falando de gatilhos aqui, tá? Fim do ano, né? Festas, reuniões de família, aquela coisa, né? É gatilho, assim, para alguns sobreviventes que não conseguem, né, estar ali presente com a família, porque tá em silêncio, ou a família sabe que aconteceu abuso, mas ninguém fala, ninguém comenta, todo mundo esconde. Então, infelizmente, o fim do ano é bem difícil para alguns sobreviventes. Então, para poder lidar com isso, a primeira coisa é tá fazendo um processo terapêutico aí para poder identificar, né, o que é que no fim do ano mais afeta você. Quais são os gatilhos relacionados ao fim do ano? São as reuniões de família? É algum aspecto bem específico, sabe? Às vezes você viveu abuso sexual nessa época e você tem imagens, né, assim, de árvore de Natal, de Papai Noel, de presente, de amigo secreto. Então, essas coisas podem ser gatilhos que despertam as memórias traumáticas. Então, por isso que pode ser intenso para você nesse momento. Então, é muito importante aqui já para o processo de superação para todos vocês, o primeiro passo é poder identificar, é saber identificar quais são os gatilhos na minha vida, quais são os gatilhos no meu dia a dia, quais são os gatilhos relacionados àquilo que eu vivi, que eu posso passar por eles no meu cotidiano ou em épocas assim específicas que me despertam mais sintomas, né? Memórias, flashbacks, e ansiedade, a ideação suicida, todas essas coisas. Então, quais são os gatilhos? Quais são os meus desconfortos? Como ela descreveu, ideação, ansiedade, quais são os desconfortos e o que é que você faz para lidar com isso? O que é que você está fazendo para lidar com isso? Você está só, sabe, distraindo a cabeça, evitando encontros assim de Natal, evitando convites de Natal? O que é que você está fazendo em relação a isso? Saibam que muito das estratégias que a gente utiliza sem viver um processo terapêutico são estratégias que não são tão eficazes. São estratégias que só dão conta daquele momento, sabe? Qual a estratégia que você usa para passar rápido o Natal? Mas ano que vem tem Natal de novo. Então, não funciona. Tem estratégia aí que não está funcionando. Entra Natal, sai Natal, você está sofrendo da mesma forma. Então, pensa bem o que é que você está fazendo para lidar com isso. Está na hora de rever suas estratégias. Está na hora de também ressignificar, que é dar um significado novo para as questões envolvidas a essa época do ano.
Então, o que é que mais te incomoda e qual é o significado distorcido, traumático em relação a isso e qual é o novo significado que você pode tirar dessa situação, ok? Então, é um passo a passo